Olá, seja bem-vindo para mais um encontro para refletirmos sobre as vocações, né? Já tivemos aí uma gravação falando sobre o mês vocacional, outra gravação falando sobre os ministérios ordenados, a vocação à vida matrimonial, e agora vamos falar, refletir, meditar sobre a vocação religiosa. E este mês vocacional é de suma importância, né, nós estarmos refletindo sobre essas vocações tão importantes na vida da igreja, porque somos a igreja do Senhor, comunidade dos que foram amados e chamados, uma sinfonia vocacional com todas as vocações unidas e distintas em harmonia, juntas em saída para irradiar no mundo a vida nova do reino de Deus. Então, vamos refletir hoje sobre a vocação religiosa. Isso, vocação religiosa. Veja bem, os religiosos consagrados na igreja e no mundo têm a grande missão de ser sinal do reino de Deus através da vida em comunidade, da vivência dos votos, da profecia assumida em favor dos marginalizados, testemunhando o evangelho, que com alegria deve ser acolhido e assumido. Então, olha que beleza. Inclusive, neste ano em que a Conferência dos Religiosos no Brasil completou 70 anos, vamos rezar e rezemos juntos pelos consagrados, consagradas deste nosso país que celebraram a memória, a mística, a profecia e a esperança de um belo caminho já percorrido. Então, veja, nós precisamos tomar consciência da importância dessa vocação. Os religiosos que trabalham nos mais diferentes campos de ação da igreja, colégios, hospitais, faculdades, imprensa, paróquias, universidades, né? Vive uma vida comunitária. Consagram toda a sua vida a Deus e procuram viver a sua vida cristã de uma forma mais perfeita. Por isso, eles fazem os votos de pobreza voluntária, castidade e obediência. As irmãs religiosas, nos mais diferentes campos da igreja, da mesma forma como os irmãos religiosos, fazem os 3 votos. Pela obediência, querem estar disponíveis para servir o reino de Deus em qualquer parte, aonde o superior percebe a necessidade de trabalho. Pelo voto da castidade, entregam toda a sua vida somente a Deus, dedicando-se de corpo e alma para o bem de todos. E pelo voto de pobreza, renunciam à propriedade individual dos bens materiais e procuram possuir tudo em comunidade. Imitam, assim, a Jesus, que nasceu pobre, viveu e morreu pobre. Então, a tarefa dos religiosos, né, missões, orfanatos, colégios, seminários, hospitais, obras caritativas, é a tarefa dos religiosos. E há necessidade de mais religiosos e religiosas para atender as comunidades, atender aos pobres, promoção social, atender aos doentes, formação religiosa, educação. É importante nós pedir ao Senhor da Messe mais operários na vida religiosa, que se entrega toda a sua vida em função do reino de Deus. Então veja bem,
Deus deu um dom especial a cada um para servir ao outro. São Paulo nos fala assim: todos têm dons diferentes, segundo a graça que foi dada. Agora, cada um deve colocar a serviço do outro os dons recebidos. Esses carismas são dados para o bem e a edificação das comunidades, e não para o proveito próprio. Assim, uns foram chamados à vida sacerdotal, outros à vida religiosa, outros para a vida laical. Cada um deve santificar-se na condição onde se encontra. Agora, o importante é acertar a vocação, descobrir o chamado, conhecer os dons que Deus concedeu a cada um. A pessoa será feliz se estiver colocando seus dons a serviço dos outros. Você que está à procura da própria vocação, deve fazer 3 coisas importantes. Primeiro, rezar pela sua vocação. Segundo, refletir sempre a palavra de Deus. Terceiro, deixar-se aconselhar por pessoas competentes. Então, quais são os trabalhos que realizam os irmãos religiosos e as irmãs religiosas em sua comunidade ou na sua diocese e na nossa diocese? Quais são os dons que você recebeu de Deus? O que você deve fazer para descobrir a sua vocação? Olha só, é importante refletir sobre isso, né? Sobre a vocação, a sua vocação, o chamado de Deus para você, né? Você contemplar isso. Então, por isso, colocamos-nos sob a intercessão da Virgem Maria, que é modelo para os homens e mulheres que vivem o seguimento de Jesus Cristo na oração, meditando a palavra de Deus e participando da missão evangelizadora da Igreja por meio dos conselhos evangélicos da castidade, da pobreza e da obediência. E rezemos por todas as vocações. E com isso, quero encerrar esse momento com você, pedindo, rezando a oração pelas vocações, pedindo, né, ao Senhor da Messe que envie, né, para nós vocações. Vocações tanto para a vida matrimonial, a vida do ministério consagrado e também vocações religiosas. Pedimos ao Senhor da Messe que envie vocações para a messe, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Ó Jesus, bom pastor, abençoai a todos nós. Abençoai, Senhor, todos os chamados. Eles são para nós preciosos canais de tua graça. Multiplicam sem cessar seus gestos de amor. Eles acolhem a tua palavra e semeiam esta palavra em todos os lugares da terra, para que as pessoas possam fazer a experiência do encontro com seu Filho Jesus Cristo, se encantar por ele e se tornarem discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo em função do reino de Deus. Com isso eu peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo e alegria.